O bárbaro nascido general Ricimero abre seu caminho ao trono. Com fome de poder, ele mata qualquer um que fica em seu caminho, incluindo seus amigos mais próximos. Agora, o controle romano das grandes províncias ocidentais do Império é varrido por uma tempestade de líderes militares e reis bárbaros. Fora do caos, um líder romano eleva-se, determinado a restaurar para Roma seus dias de glória. Mas em seu caminho existe um violento príncipe guerreiro bárbaro. Para o Império, o confronto de suas espadas está chegando ao fim. Roma, ascensão e queda de um império, o último imperador. Por volta do século V d.C., depois de centenas de anos de constante guerra, o Império Romano Ocidental é uma mera sombra do que era antes. O Império estava em plena crise. Havia pressão crescente dos bárbaros que queriam herdar o Império. E, acima de tudo, havia uma tremenda pressão financeira. O Império não estava gerando rendas que permitissem manter suas forças militares fortes e sua infraestrutura em ordem. Sem um exército bem armado, Roma está impotente contra a maior força bárbara que o Império já havia visto, os hunos, chefiados por seu feroz líder Átila. O cronista do século V, Calínico, descreveu suas crueldades. Os bárbaros hunos tornaram-se tão grandes que mais de 100 cidades foram capturadas. E havia tantos assassinatos e sangrias que os mortos não podiam ser contados. Os hunos, uma tribo nômade do leste, devastaram o pouco que havia restado do Império. O fato é que não existe mais o Estado no Ocidente. O Oeste se dissolveu. O Oeste se despedaçou. Há tantas entidades diferentes, tantos e diferentes exércitos, tantas e diferentes forças que estão competindo para controlar o que não tem controle. No entanto, a capital do leste, Constantinopla, é capaz de sobreviver às invasões dos hunos. O Império do Oeste, mais fraco, sente a maior parte de suas expansões e é forçada a transferir a região romana de Panônia para Átila, o huno. Panônia, 446 d.C. Nos territórios antigos do Império, os romanos devem agora responder aos seus governantes bárbaros, os hunos. Romanos e bárbaros podiam identificar um ao outro pela forma como falavam, pela forma como vestiam, como cheiravam, pela forma como usavam seus cabelos. Embora naquela época romanos e bárbaros estivessem habituados um ao outro, eu acho que é justo dizer que as tensões étnicas nunca se dissiparam. Não toque em mim, não toque, está entendendo? Não toque! Mas um romano move-se no meio da confusa sociedade com facilidade e encontra oportunidade no novo regime de Átila. Seu nome é Flávio Orestes. Orestes era um romano que havia crescido no território dominado pelos hunos, mas ele conseguiu uma alta posição na corte de Átila. O Império pode estar caindo ao redor dele, mas é sua herança romana que faz Orestes e outros panonianos valiosos para Átila. Eu acho que é justo dizer... Eles são romanos porque falam como romanos, caminham como romanos. E existe ainda a coisa cultural, social, tudo o que forma uma pessoa e ainda é romana. E isso continua por séculos. Capaz de ler e escrever, o culto Orestes destaca-se entre os muitos aliados bárbaros de Átila. Ele logo se torna secretário na corte do soberano. A glória! Orestes viu como Átila tinha uma visão política real, tentando fundir os hunos com os romanos através de casamentos e alianças políticas para produzir um novo império no norte. Tendo contato diário com Átila, o huno, Orestes experimenta em primeira mão como a justiça bárbara pode ser cruel. Sua sensibilidade romana é facilmente ofendida. Eu acho que é justo dizer
que existia o que nós chamamos de tensão étnica entre bárbaros e romanos. Eles enfrentaram um problema similar ao problema que enfrentamos hoje. Esses povos diferentes, de culturas diferentes, precisavam trabalhar juntos de maneiras importantes. Eles queriam se tornar como o outro, mas existia tensão entre eles. Embora Orestes tenha repulsa pelo sacrifício de sangue bárbaro de seus inimigos, no poder de Átila, Orestes encontra a ambição por mais alguma coisa. Quando Orestes serviu na corte de Átila, ele foi capaz de ver como esse líder estava organizando uma nação do nada. E eu acho que Orestes, acima de tudo, teria aprendido que existe uma possibilidade real de ver um novo tipo de mundo romano. Um liderado por um rei que conseguia fundir as forças bárbaras e romanas para restabelecer a glória de Roma da forma que teria sido na época de seus fundadores, os reis. A glória! Orestes pode ser governado pelos bárbaros, mas ele sempre será um romano e sempre irá pensar em si mesmo e em seu povo como superiores. Ele deseja restituir o império, um dia grande, às suas raízes romanas. Em 453 d.C., o reinado de Átila chega a um fim inesperado em sua noite de núpcias, logo causando o colapso dos poderosos hunos e seus aliados bárbaros. Sua noiva o encontra morto. Apavorada de ser acusada de matar Átila, sua noiva passa a noite toda perto do cadáver. O historiador do século VI, Jordanes, escreveu: Ele caiu, não por ferida ao inimigo, não pela traição. Feliz em sua joia e sem dor. Mas o falecimento dos hunos não pode salvar Roma. A ausência de poder resultante só permite que mais bárbaros desçam para o Império do Oeste em declínio. Nos anos seguintes, as cidades do Império Romano caem no abandono. A fome prevalece e os mendigos enchem as ruas. Orestes peregrina, não é mais um homem influente. Ele busca a sua sorte em uma terra que luta para sobreviver. A infraestrutura parece ter desmoronado em alguns casos bastante rápido, variando de uma região para outra. Os aquedutos, é verdade que talvez tenham caído numa espécie de abandono e a qualidade da olaria talvez em alguns lugares diminua. Está tudo ficando um pouco mais agitado, os planos de ruas começam a mudar, as características habituais desaparecem. É uma época de diminuição de esperança e crianças com fome. Os detalhes das viagens de Orestes são desconhecidos para nós, mas como um verdadeiro romano, ele se recusa a acreditar que o império não tem salvação, que a humanidade e a civilização em seu âmago não podem ser restabelecidas. O seu objetivo é um dia fazer o seu caminho para a cidade de Roma. O fato é que Roma caiu fisicamente muito antes do que caiu psicologicamente. A ideia de que Roma poderia cair era difícil para muitas pessoas aceitarem. E muitos não aceitaram. Eles acreditavam que enquanto existisse um imperador no trono, haveria uma Roma. Que enquanto existissem muros ao redor da cidade, existiria uma Roma. Que enquanto existisse alguém que acreditasse, uma Roma existiria. O império, de fato, existiria. Na metade do século V, depois de anos de constante pressão dos ataques bárbaros, Roma é obrigada a fazer um tratado com uma poderosa tribo chamada Burgúndios, garantindo a eles a valiosa terra romana, em troca de serviço militar. Originários da Escandinávia, como muitos bárbaros germânicos, aos burgúndios é permitido se instalarem ao sul da Gália. Esses territórios nos arredores da Itália são os primeiros a desaparecerem. Muito lentamente, pequenas partes e pedaços são dados. De uma forma, é como se você pensasse no seu corpo. Se você tem um resfriado, o seu corpo é programado para se certificar que o seu cérebro, o seu coração, o que seja, sobrevivam, não importa o quê. Então, os seus dedos da mão vão primeiro. Seus dedos dos pés, os seus pés, as suas mãos e assim por diante. É muito parecido com o Império Romano. Em troca dessas terras concedidas, os burgúndios devem suprir o império com soldados mercenários. Mas este tratado apenas piora a situação de Roma. Quando eles dão terras aos bárbaros, já que a terra é uma ótima fonte, talvez uma fonte inicial de renda, quanto mais terra eles dão, menos dinheiro eles têm entrando.
Quanto menos dinheiro eles têm entrando, mais terra eles têm que dar para manter o apoio bárbaro, para manter o exército forte. Assim, é realmente um círculo vicioso que conduz mais e mais a uma crise financeira. O líder dos burgúndios, Gundobad, é o filho de um poderoso chefe. Mas como o império está cada vez mais fraco e mais desesperado pelos muitos mercenários de sua tribo, ele também é uma força poderosa em Roma. Roma, 473 d.C. Na capital do império, Gundobad se torna mestre dos soldados, mas ele controla muito mais do que o exército. Gundobad também escolhe o imperador de Roma, Glicério. É uma escolha feita por Gundobad, porque Gundobad achava que ele era uma figura leal, mas está claro que Glicério deveria governar segundo as ordens de Gundobad e deveria confiar no apoio de Gundobad para fazer isso eficientemente. A grande sala do trono do imperador está cheia com mais bárbaros do que romanos. O exército romano do oeste a este ponto é esmagadoramente bárbaro, se não totalmente. Parecia que ainda existiam forças romanas nativas lá, mas quando soubemos o que esse exército era um exército de turcos, germânicos e muitos outros não romanos. A cargo dos mercenários bárbaros de Glicério está um guerreiro bárbaro chamado Odovacar. Odovacar encontrou uma posição na Guarda Imperial, perto do centro do poder, certamente porque ele tinha uma competência militar demonstrada e uma verdadeira habilidade de liderança. É esta Roma que Orestes encontra quando ele finalmente chega, depois de décadas de viagem. Até o seu primeiro encontro com Odovacar, ele não pode saber quão profundamente o Império mudou desde seus dias de glória. O poder do Império do Oeste certamente se foi em 470, mas eu acho que provavelmente não está claro para todos que esta é uma empresa condenada. Parece potencialmente ser apenas uma fraqueza momentânea e o curso das coisas tinha ido de forma diferente. Talvez pudesse ser recuperada. A experiência diplomática de Orestes lhe rende uma alta posição no exército imperial. Mas ele é surpreendido ao encontrar Odovacar, um bárbaro humilde, mantendo a mesma posição. Os dois, obviamente, eram altamente ambiciosos. Eles haviam sobrevivido a circunstâncias realmente difíceis. Orestes está sentado na corte do sanguinário Átila, o Uno. Odovacar havia sido um comandante militar e tinha saído literalmente da pobreza para a riqueza em Roma. Eu acho que as suas ambições, bem como suas competências especiais, teriam colocado os dois na trilha para competirem um com o outro. Os dois tinham suas próprias visões do Império, uma romana e uma bárbara. Depois de passar anos na corte de Átila, o Uno, o romano Orestes se torna um general do exército romano. Mas na Itália ele encontra um império que está se desintegrando e sem identidade romana. Seu poder reside não em seu imperador Glicério, mas nos generais bárbaros Odovacar e o chefe burgúndio Gundobad. Itália, 473 d.C. No passado, Roma havia integrado seus mercenários bárbaros no exército para assegurar que eles nunca ganhassem poder demais. O que acontece no século V é que eles ficam como grupos germânicos. Eles têm de manter suas próprias roupas, sua própria comida, sua própria cultura, sua própria estrutura administrativa, a estrutura política, a estrutura militar, e é bizarro, mas eles não estão romanizados. E agora, os guerreiros de Gundobad apresentam a mesma posição que seus contemporâneos romanos no exército do imperador Glicério. O exército à disposição de Glicério, meio que basicamente o que Gundobad tinha à sua disposição, seria uma formação misturada, sem dúvida compreendendo alguns burgúndios, mas muitos outros grupos também. Mas juntos formam o que era o exército na Itália. No caso do exército romano, parecia existir com certeza tensões, às vezes entre bárbaros que estavam servindo e romanos que estavam servindo. Romanos que sentiam isso porque era um exército romano e que suas capacidades de liderança deveriam ser reconhecidas, ao passo que os bárbaros deveriam ser desqualificados porque eram bárbaros.
Uma vez unificado, o poder militar romano está perdido conforme a violência explode dentro das fileiras, dividindo o exército contra si mesmo. O general Orestes, uma vez tão hábil na diplomacia, logo descobre que até mesmo ele não tem poder contra isso. Como Roma sofre perdas maiores contra tribos como os visigodos na Gália, os soldados romanos devem questionar a lealdade de seus aliados bárbaros. Acho que todos tinham seus próprios interesses a esse ponto. As coisas se tornam de alguma forma fragmentadas e difusas. Assim, estamos lidando com um grupo de pessoas cujo interesse não está mais unido e até mesmo entre os próprios romanos. O caos reina no campo de batalha quando o exército não luta mais pelo império, mas cada homem por si mesmo. Quando o debilitado Império do Oeste não pode mais afastar seus inimigos dos saques da costa mediterrânea, o mais forte Império do Leste, com base em Constantinopla, finalmente intervém. Constantinopla, 473 d.C. No palácio, Leão, o velho imperador do leste, desfrutava da segurança de sua capital pesadamente fortificada. A realidade do Império Romano na metade do século V era que havia uma distinção entre leste e oeste. A realidade era também que o leste era próspero e o oeste não era. Culpando Glicério pelos fracassos de Roma, Leão espera estender seu próprio alcance indicando um novo imperador do oeste, Júlio Nepos. O pensamento sobre por que Nepos foi escolhido para ir ao Ocidente gira em torno da posição que Nepos tinha na corte. Ele era uma pessoa muito bem colocada, ligada pelo casamento ao imperador Leão. Ele era a figura adequada para liderar uma invasão à Itália. Em 474 d.C., Nepos reúne um exército e lidera suas tropas para fora da Constantinopla, com destino à Itália. O leste vai buscar inserir e reafirmar sua influência no oeste e encontrar um candidato que possa depor Glicério. Sua reação não é surpreendente. Como imperador indicado recentemente, Nepos tem muita coisa para provar e ainda mais para perder se ele fracassar em retirar o Império do Oeste dos bárbaros. Como o exército de Nepos sai de Constantinopla, o imperador do Oeste, Glicério, deve preparar seu próprio exército para conter o ataque em Roma. Mas quando Glicério ordena a Orestes e Odovacar para prepararem suas tropas para a batalha, ele encontra, logo no início, o problema da lealdade bárbara. Gundobad e suas tropas burgúndias o abandonam em sua hora de necessidade. O que acontece é que Gundobad abandona sua posição para voltar e se tornar rei dos burgúndios, o que era muito mais divertido do que ser generalíssimo de Glicério. O exército, por não ser um exército romano em termos de suas bases nativas, tem uma ordem diferente e um diferente ajuste de desejos que talvez um cidadão de milícia teria. Sem seu apoio burgúndio, até os exércitos de Odovacar e Orestes não podem salvar Glicério das forças invasoras de Nepos. Nepos chega mais perto de Roma. Glicério e seus comandantes sobrevivem, não pela batalha, mas suplicando por piedade. E então Glicério encontrou-se em uma situação onde ele realmente não poderia esperar apoio militar a não ser dos bárbaros contratados ou de suas tropas locais. Então, quando o Império do Leste manda Nepos tomar posse, Glicério toma a única decisão racional. Ele se rende sem lutar. Nepos, tendo vindo para a Itália para tirar o sanguinário Glicério do poder, agora poupa a vida dele. Você se rende? Nepos queria uma aparência de legitimidade. Ele se tornaria imperador com o apoio do imperador do leste e a aprovação e o consentimento do imperador do oeste, que se afastaria porque reconheceria que Nepos era o melhor homem para o trabalho.
Ele ordena que Glicério seja nomeado bispo e o envia ao exílio longe de Roma. Em junho de 474 d.C., quando Nepos é coroado imperador do Oeste, ele é enaltecido por Orestes e Odovacar. Sendo igualmente ambiciosos, os dois homens transferem sua lealdade para o novo líder imediatamente. Orestes, sendo romano, também tem uma ideia de que existe ainda uma Roma. E ele ainda pode proteger Roma. No caso de Odovacar, parece haver um reconhecimento de que Roma não existe mais. E então o que acontece é que temos dois homens muito capazes, no exato momento quando uma decisão é tomada para ver se Roma irá deixar de existir. Nepos promove o romano Orestes e o bárbaro Odovacar aos mais altos postos em sua corte, dando a eles poder sem igual em Roma. Promovendo Orestes e Odovacar ao mesmo tempo, dando a eles quase o mesmo poder, pelo menos reconhecimento igual, ele está preparando seu próprio falecimento. Com as duas personalidades, ele elevou indivíduos que têm vontade forte e grandes capacidades. Mas a política da corte em Roma está sendo ofuscada rapidamente pelas invasões dos inflexíveis visigodos contra o território da Gália, o último restante do Oeste. A esta altura do Império Romano, esta região, hoje conhecida como Provence, na França, era uma comunidade próspera, mas seu povo estava sujeito a constantes ataques dos bárbaros visigodos e seu rei Eurico. O ambicioso rei visigodo, que era um verdadeiro expansionista, decidiu que iria atacar esta região no sul da França, que não estava sob seu controle. Nesta época, os visigodos realmente tinham uma força irresistível. Então era simplesmente parte do processo no qual o território romano na Gália estava constantemente encolhendo, até que foi reduzido a uma minúscula fatia ao longo da costa do que é hoje o sul da França. Os sanguinários guerreiros visigodos devastam as vilas de Provence, não demonstrando piedade para com os indefesos cidadãos romanos.